Ser testemunha. A palavra testemunha vem do grego martirel, de onde nós extraímos a palavra martírio, tormenta, sofrimento em prol de algo. Cristo deu-nos essa ordem, deu essa ordem a todos os seus discípulos, de serem suas testemunhas. Seremos aqueles que, por meio da palavra, estão dispostos a sofrer em prol do Evangelho a quem dizemos amar. Atos, capítulo de número 1, verso de número 8, nos traz alguns ensinos sobre isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder, repetindo Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ser testemunha. O que devemos saber quando nós nos colocamos nesta condição, ou entendermos estar nesta condição, o que realizar? Quando entendermos que fazemos parte deste grupo de testemunhas, o que pensar? Como agir? O que fazer? O primeiro ensinamento é entendermos que a pessoa, a testemunha, ela só é porque esse chamado tem uma origem. E qual é a origem? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nenhum de nós é chamado por nossa própria vontade. Nenhum de nós se coloca nessa condição porque entendemos ser o melhor, ser prazeroso, gostoso, pelo resultado que pode isso trazer, pelas bonanças, pelas bênçãos que podemos adquirir. Não. A origem do nosso chamado não é o nosso entendimento. A origem do nosso chamado não é a nossa capacidade de saber que é o melhor, nem mesmo o nosso altruísmo, nem mesmo a nossa vontade de nos tirar a nossa condição de liberdade para nos colocar numa condição de pessoas com comprometimento, com compromisso, com responsabilidade. A origem da testemunha é o próprio Espírito Santo de Deus. Quem nos chama, que nos capacita, é o Espírito Santo. Nós temos um chefe, nós temos a quem prestar relatório, não é nenhum ser humano. É claro que aqui na nossa igreja nós damos relatório aos nossos liderados, às pessoas que nos lideram, e isso é salutar, até para entendermos como está o trabalho de Cristo, o trabalho no reino. Mas o que temos que entender é que quem nos arregimentou, que quem nos chamou, a origem do nosso chamado, é o Espírito Santo de Deus. É Ele, portanto, quem deve ser adorado. É Ele, portanto, que deve ser seguido. A orientação dele, portanto, é a que deve ser colocada sempre em voga na vida dos testemunhas. Mas, e a capacitação? Sabemos a origem, é o Espírito Santo. Não é o meu entendimento, não é o meu prazer, não é o que eu entendo por ser o melhor no passado, no presente e no futuro. Mas, e a capacitação? A capacitação dessa origem vem de uma maneira extraordinária. Mas recebereis poder. Assim que o Espírito Santo desce, assim que o Espírito Santo capacita, ele nos capacita com poder. Que coisa mais maravilhosa! Podemos estar cansados, desanimados, mas o poder do Espírito Santo que habita em nós nos faz fortes, nos faz destemidos, nos faz corajosos, nos faz com vontade de continuarmos. Por quê? O poder está em nós. Não o poder de dar piruetas, não o poder de fazer coisas que aos olhos humanos parecem até loucuras, não. Mas é o poder da palavra. É o poder da palavra que transforma vidas. É o poder da palavra que restaura almas. É o poder da palavra que modifica a história, humanamente falando, das pessoas. É o poder da palavra que faz com que aquele que estava lá, desacreditado, desesperançoso, possa vir
novamente a ter esperança. É a palavra que transforma o condenado a salvo, o condenado ao inferno, a salvação em Cristo Jesus. É a palavra poderosa que faz com que você e eu saibamos que Cristo é o nosso Senhor. O testemunho, então, ele tem em si o Espírito Santo e tem o poder de ser usado pelo Espírito Santo para proclamar as virtudes do que nos chamou das trevas para a poderosa luz. Aquele que foi transformado agora pode transformar, ser instrumento de transformação. Louvado seja Deus. O segundo ensinamento, então, primeiro é a origem, o Espírito Santo. Segundo ensinamento, a capacitação, o poder que vem do alto, o poder que não é humano, mas é sobrenatural, que todos nós, testemunhas, temos. Mas, e qual é a abrangência dessa nossa posição de sermos testemunhas? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A abrangência é ilimitada, mas eu gostaria, dentro dessa não limitação que nós falamos, rapidamente explicar o porquê que Lucas ele escreve tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não seria muito mais fácil ter falado, olha, a abrangência de ser testemunha é onde você estiver, até os confins da terra. Por que ele passa falando de Jerusalém, Judéia, Samaria e depois os confins da terra? Nós sabemos que Jerusalém faz parte da região da Judéia, daquela região em que, após a divisão do reino, houve uma briga, houve uma discussão, e não só uma briga, uma discussão lá atrás, na reconstrução do templo, quando eles saíram do cativeiro babilônico, mas de relacionamento. No Novo Testamento, os judeus ainda não se falavam com os samaritanos. Os samaritanos e os judeus ainda mostravam rixa, mágoa em seus corações. Lembramos da passagem de Cristo quando estava lá em João 4 com aquela mulher de Samaria e ela achou estranho ele sendo judeu falando com ela samaritana. Pois bem, nesse texto então o que Lucas está querendo apontar nesta palavra de Jesus Cristo é a seguinte: olha, você pode ir até os confins do mundo, você pode ir até os confins da terra, você pode até falar para as pessoas mais distantes em outros países, mas primeiramente você precisa resolver os seus problemas com aqueles que porventura você tiver algum tipo de desavença. O que adianta eu falar do amor de Deus para o meu vizinho, para o meu amigo, do emprego, se na minha casa eu não resolvo meus problemas e o amor de Deus não é visto em mim, no meu relacionamento com o meu familiar? Os judeus e os samaritanos eram familiares, eram do mesmo povo. É claro que os israelitas sofreram transformações, nós sabemos disso, não eram mais um povo puro, tiveram relacionamento com outros povos, os seus filhos, portanto, não eram mais judeus, ou melhor, não eram mais israelitas puros, mas ainda assim eram da descendência de Abraão, ainda assim eram da descendência do povo de Deus, pelo menos no aspecto consanguíneo, tinham sangue igual o dos judeus. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, nós vamos sair desse campo, no campo maior em toda a Judéia, em toda a região de Judá, mas mais do que isso, vamos também para aqueles samaritanos que vocês desprezam, que vocês estão com mágoa e não conseguem mais relacionamento. Quer ser testemunha? Você é testemunha? Você é um mártir? Saiba então que a origem do seu chamado é o Espírito Santo, que a capacitação do seu chamado é o poder sobrenatural, é que a abrangência é sim aqueles que estão distantes de você, mas também aquele que está do seu lado e que precisa também do amor de Deus através da sua vida ser vista e, ao ver esse amor, possa também compactuar e ser, quem sabe, atingido pelo amor de Deus. Que Deus os abençoe.